Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe continua aqui em Foz do Iguaçu acompanhando a Porc Expo 2024 e eu estou aqui com o Wagner Yanagisawa, ele que é analista da área de proteínas animais do Rabobank. Vamos conversar um pouquinho sobre a atual situação da suinocultura brasileira e também traçar um paralelo com a suinocultura chinesa. Wagner, seja muito bem-vindo. Obrigado, Letícia. Bom, momento realmente para a suinocultura brasileira positivo, momento de recuperação de margens, momento realmente onde níveis de demanda acima da oferta, mesmo com a China desacelerando os embarques, né, caindo nos menores patamares dos últimos 3 anos, representando aí só 19%, né, de tudo que a gente exporta em volume, já passou a ser mais da metade. Mas mesmo assim a gente está conseguindo manter níveis de exportação recordes, um aumento de 6%, ou seja, né, os exportadores fazendo o dever de casa, conseguindo redirecionar demanda para outros mercados, do destaque para Filipinas, né, sendo realmente muito desafiado pela PSA, e aumentando o nível de importação de outros países, né, o acordo de pré-listing que o Brasil fez com a Filipinas tem ajudado bastante a gente. Então, é destaque para Filipinas, Singapura, Chile, Coreia do Sul, Japão. Acho que tem tudo para ser um ano realmente muito bom, não só com um aumento de consumo no mercado doméstico, mas batendo mais um recorde em termos de volume, né, pensando nessa China que está comprando menos, mas um Brasil ainda muito competitivo no mercado externo, né? Wagner, é fato que a China está comprando menos, mas também é fato que a China segue sendo o maior comprador aqui no Brasil. Primeiro, eu gostaria se a gente pudesse trazer um número de quantos por cento a China diminuiu em compras, por exemplo, no acumulado do ano passado para esse ano, e qual é a razão? A China ela está conseguindo se recuperar mais na sua produção? A China está sendo desafiada, sazonalmente a gente vê que quando as estações mais frias começam a chegar, tem uma melhora do consumo, mas ao mesmo tempo o setor produtivo começa a ser desafiado com novos casos de PSA. Tá? Então isso traz um efeito sazonal de liquidação de matrizes. Se a gente for ver os números agora em julho, uma queda de 5,2% no efetivo de matrizes da China com relação ao mesmo período do ano passado. Então eles acabam tendo uma melhora lá por limitação de oferta em termos de preço suíno vivo, melhora as margens do setor, né, comparado com o primeiro semestre, mas tem essa perda de potencial aí em termos de produção de leitão, né? Isso acaba afetando o médio e curto prazo. As importações estão caindo, né, no comparativo anual, se a gente for ver no primeiro semestre desse ano, em uma queda na casa de 12%, muito, né, reflexo dessa melhora, né, em termos de oferta no mercado interno, mas ainda, como eu disse, né, o produtor ainda é muito desafiado, principalmente os pequenos e médios produtores, em termos de custo, tá? E esse ambiente de estabilidade, de sanidade que realmente vai começar a pegar novos casos novamente, né? Não só na China, mas no sudoeste da Ásia, ali, principalmente Filipinas, Vietnã, a situação está bem desafiadora. Para o Brasil tem se traduzido em mais oportunidade de exportação, né? Então a gente tem conseguido surfar bem essa onda, apesar de uma China importando menos, né? E Wagner, há alguma coisa também correlacionada com essa questão da China em relação às margens de esmagamento da soja? A gente consegue traçar um paralelo com isso? Porque a gente sabe que a China ela segue importando soja um pouco mais agora do Brasil do que dos Estados Unidos, mas a gente também está de olho nas margens de esmagamento na China. Como que a gente consegue fazer um paralelo com isso? Acho que a principal mensagem quando a gente fala de China, de importação, principalmente de soja, né, a gente tem que pensar que existe um planejamento interno lá para reduzir a dependência, né, desse insumo com relação ao mercado externo, né? Então a gente vê já várias iniciativas no mercado interno, seja em forma de proteína de insetos, seja em forma de aminoácidos, seja em forma de alternativas, né, para a própria soja. Então acho que é um ponto realmente importante, interessante em termos de demanda, mas tem que ficar né, atento que em termos de planejamento eles devem realmente passar por uma tendência de desaceleração agora, né, principalmente pensando em proteger o mercado doméstico, dessas volatilidades que a gente viu de preço da ração, principalmente nos últimos 3 anos, né? Outro ponto que eu queria te perguntar e que pode trazer vantagens ou não para o nosso lado, para a suinocultura brasileira, no caso das exportações para a China. A gente viu esse decréscimo, mas a gente também está vendo a China travar ali aquela batalha comercial com a União Europeia, e aí quando a gente olha para a Espanha, principalmente, né, na questão das exportações de carne suína, toda aquela celeuma em relação às taxas para exportação por parte da China de veículos elétricos, e a China revidando ali, taxando outros produtos como a carne suína exportada pela União Europeia. E a gente tem eleições norte-americanas também por vir, lembrando da guerra comercial também China e Estados Unidos.
Como que a gente pode ver isso se refletir nas compras de carne suína por parte da China e como isso pode resvalar para a gente no Brasil? Bom, essas tensões geopolíticas, de fato, vão continuar sendo uma variável de instabilidade para o setor. Essa questão dessa medida antidumping da China frente à União Europeia tende a ter um acréscimo, de fato, mesmo que seja provisório, né, em termos de tarifa. Isso pode trazer oportunidades para o Brasil em termos de exportação de miúdos, mas pode trazer desafios para o Brasil, pensando, né, num mercado da União Europeia exportando menos para a China, com mais disponibilidade, pode ganhar alguns mercados do Brasil aqui, principalmente na região da Ásia ali, né, por questões de logística também tem uma facilidade, então acho que esse é um ponto de atenção. Com relação aos Estados Unidos, né, uma possível eleição do Trump, se vier uma segunda fase dessa guerra comercial, acredito que tem oportunidades para o Brasil, porém o cenário é um pouco diferente do que a gente viu na primeira fase. A gente não tinha os Estados Unidos, que era o nosso segundo maior importador de carne bovina, então acho que vai exigir um pouco mais de diplomacia aqui do lado do Brasil, e uma China desacelerando em termos de importação, coisa que era o contrário que estava acontecendo naquele período, a China estava aumentando muito a importação, então acho que tem tudo para o Brasil continuar tendo oportunidades, principalmente pensando em fornecimento, né, dos Estados Unidos para a China, pode vir de redirecionamento aqui do Brasil, mas vai exigir um pouco aqui também de jogo de cintura, porque hoje os Estados Unidos, como eu disse, é o segundo maior importador de carne bovina do Brasil, né, então não é um mercado que a gente pode brincar também com eles nesse sentido. E em relação ao Brasil ocupar o espaço do Canadá como o terceiro maior exportador de carne suína do mundo, isso já é dado como líquido e certo? Tende a acontecer, né? Se a gente for ver o histórico de crescimento dos últimos anos, a gente realmente tem um horizonte muito positivo aí pensando em Brasil, pensando em médio, longo, curto prazo, né, nas exportações, basicamente por conta de custo de produção, né? A gente realmente tem um custo de alimentação muito competitivo, isso não deve mudar mesmo no curto prazo, mesmo no longo prazo. Então, competitividade elevada, somada com a questão da biossegurança agora, né, que é uma das poucas regiões do mundo livre ainda da PSA, tem em termos de fundamento a faca e o queijo para continuar crescendo, passar o Canadá, se tornar um dos principais aí players no mercado externo, né? É isso, portanto, estivemos com o Wagner Yanagisawa, que é analista da área de proteínas animais do Rabobank, nos trazendo essas perspectivas e também o atual cenário do Brasil, quando a gente fala no mercado externo da suinocultura, e também a China, traçando esse paralelo entre, então, o Brasil e o nosso principal comprador, a China. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.